Salve nerds, galera, no vídeo de hoje, One Piece, teorias, dúvidas e curiosidades. E no vídeo de hoje a gente vai entrar aqui numa teoria bem doida, cara, que eu desenvolvi aqui, que é sobre essa nova transformação do Robirusi, cara. Será que ele realmente tem um despertar tradicional? Será que ele tem uma Zoan normal? Ou será que na verdade a gente foi trollado pelo Oda esse tempo todo e na verdade ele tem algum tipo de Zoan mística, né? Um tipo de Zoan mitológica ali, diferenciada, e a gente não viu, né? Bom, é mais ou menos essa a ideia desse vídeo aqui, beleza? Então, vamos lá, sem maiores enrolações, vamos embora pro vídeo. Bom, a gente começa aqui primeiramente levando em conta o seguinte: primeiro que isso aqui é uma teoria da minha cabeça, tá? Eu sou meio maluco, então, né, não leva muito no coração não isso daqui que eu tô falando aqui no vídeo, tá bom? Bom, a gente sabe que o Robirusi, ele apareceu pela primeira vez em One Piece mostrando a Neko Neko no Mi, a fruta Zoan do leopardo, tá bom? É uma fruta do gato, no caso, o modelo leopardo. E acontece que até então ficou por isso mesmo. Ele tinha ali uma Zoan de animal, ele era poderoso, usava bem, né, a versão híbrida, né, da Akuma no Mi dele, e era extremamente apelão, e acontece que agora, mais recentemente em One Piece, o Robirusi retorna e com uma transformação diferente. Ele tem um modo despertado da sua Akuma no Mi, só que ela é muito diferente do despertar das outras Zoans que tem normalmente em One Piece. Por quê? As Akuma no Mi Zoan que são padrão de One Piece, basicamente eles têm a principal característica de deixar muito bufado fisicamente. Você vira praticamente ali um zumbi, acho que esse é o termo mais correto aqui. Você vira praticamente um zumbi. Você fica muito forte, você tanca pra caramba, ao ponto de mesmo você sendo nocauteado, você pode levantar já na sequência procurando briga de novo. Então, tipo, é praticamente um zumbi mesmo. Mas você perde sua racionalidade. Realmente, parando pra pensar, é realmente um negócio meio morto-vivo. Mas bom, acontece que isso a gente aprendeu, né, lá em Impel Down, se não tô enganado, que os caras tinham lá algumas Akuma no Mi do tipo Zoan, né, que estavam despertados, e os caras eram implacáveis, assim, os caras deram dor de cabeça até os últimos segundos ali do arco lá de Impel Down, né. E acontece que o Robirusi, por regra, né, ele deveria ser também desse jeito, mas ele tá diferente, né? Ele tá racional, esse é o ponto mais importante, talvez, né? Que ele tá no controle da sua Akuma no Mi. E um detalhe que chamou a minha atenção, e eu tô muito curioso pra saber o porquê dessa aparência específica, né? Que ele tá com um manto de chamas pelo corpo, né? Cobrindo ali o corpo dele, igual o Ruffy tem. Na verdade é exatamente igual a do Ruffy, né? Ele tem alguns outros detalhes de chamas ali na barbicha, o cabelo dele tá meio flamejante também, a cauda dele, a ponta da cauda também tá flamejante e tal. Ele tem os detalhes de chamas, e são chamas escuras, chamas sombrias, tipo um amateraço, sabe? Um negócio meio doido. E eu fiquei curioso, porque, cara, isso não é comum em Zoan, tá ligado? É a primeira vez que a gente vê uma Zoan não mitológica fazendo isso, sabe? A primeira, claro, foi o Ruffy, né? O Ruffy, ele tinha ele tem ali o modo Nika dele, né? Que ele vira meio que uma entidade, um deus, né? E nesse modo, ele tem ali um manto em volta dele, e também ele tem os detalhes ali meio de foguinho e tal. E ele referencia ao sol mesmo, né? Porque Nika seria o deus do sol, né? Nas culturas antigas lá de One Piece. E o Robirusi, ele parece muito ser um personagem mitológico também agora, com esse manto aí maluco. Mas, pô, a Akuma no Mi dele não era normal? Inclusive, quando ele se transformou, né, agora aí no arco de Egghead, nessa nova versão despertada, ele continua sendo referenciado como uma Zoan normal, como uma Neko Neko no Mi, estilo modelo leopardo, normal, sabe? Mas mesmo assim ele tem esse detalhe que chama muito a atenção e tá muito parecido com o Ruffy, especificamente. E aí entra aqui a teoria, né? Da onde que o Oda pode ter tirado esse negócio aí, né? Bom, primeiramente, eu queria falar que essa parte da teoria aqui já é o ponto que meio que mata ela, por assim dizer, né? Porque o Oda pode ter misturado dois animais
nessa referência visual aí do Robirusi, tá? Por quê? O Robirusi, ele tem a Akuma no Mi do leopardo. E não existem muitas referências assim mitológicas de leopardos em chamas especificamente. Mas existe um outro felino que tem essa categoria, tá? Que é o jaguar. O jaguar, ele tem essa categoria de meio que associado ali ao animal com chamas e sobrenatural especificamente também, tá? Mais especificamente na cultura maia, você tem várias criaturas ali, várias entidades, sejam deuses, semideuses ou até guardiões, que são referenciados como jaguar e estão associados ao fogo também, tá? Eu vou fazer aqui um paralelo só com alguns deles, tá? Porque eu fiz uma pesquisa muito rápida, bem chula mesmo, tá? Tem aqui o deus jaguar do fogo terrestre e também da guerra, que é conhecido como Night Sun, né? O sol da noite. Que ele é basicamente o seguinte, a história aqui resumidamente é: o sol, quando ele desce no horizonte, ele vai parar no submundo, segundo a cultura lá dos maias. E lá no submundo ele muda de forma, ele deixa de ser um sol e vira um jaguar com detalhes em chamas mesmo, né, meio flamejante ali. E é um fogo do submundo, né, uma espécie de fogo sobrenatural ali, uma coisa meio fogo-fato ou meio amateraço mesmo. E essa descrição encaixa com o Robirusi agora, né? Só que pra isso, o Robirusi primeiro, ele teria que ter uma Akuma no Mi do Jaguar, que já mata por tabela, né? Essa história aí. A menos que o Oda tenha realmente pegado o conceito do Jaguar e usado no Leopardo do Robirusi. É a única possibilidade, de combinar as duas coisas, tá? E isso mudaria, né, a Akuma no Mi do Robirusi. Talvez a gente tenha visto agora, né, na nomenclatura ali o Oda tenha colocado apenas como uma Akuma no Mi normal, do tipo Zoan, porque ele vai apresentar mais pra frente. Isso aí, talvez o Vegapunk veja ali qual que é essa parada, procure ali nos dados dele alguma referência, alguma coisa assim, sabe? Pode ser. Outro detalhe interessante é que esse sol noturno, né, essa versão do submundo do sol, ele é uma antítese do sol de fato, do sol que está no céu. E o Robirusi aqui, nesse arco principalmente, ele é uma antítese do Ruffy, tá ligado? Visualmente, sabe? É o deus do sol Nika versus o deus do sol do submundo, vamos dizer assim, vai o sol noturno ali. Então até faria sentido essa associação, realmente essa parte tem bastante sinergia, sabe, com a ideia aqui que eu tô tentando passar. Um outro detalhe também, e aqui vai ficar um pouquinho tem um pouquinho de senso de descrença nisso daqui, porque é um detalhe de um SBS, né, aquele quadro que o Oda responde aparentemente perguntas ali de alguns telespectadores e tal, né, pessoal, eleitores e tal, do mangá e do anime também. E acontece que tem o SBS volume 42, onde tem uma pergunta sobre na verdade uma questão, né, sobre o nome do Robirusi, que o leitor ali ele comenta que ele descobriu que traduzindo o nome do Robirusi lá do italiano, se eu não me engano, ele fica com um nome parecido como roubar a luz, né? E isso faz sentido porque ele seria, né, um fogo reverso, né? Ele seria ali ele meio que rouba a luz do próximo, né? E o Ruffy, sendo o deus do sol, né? Sendo o deus do sol Nika, faria muito sentido. E a resposta do Oda é o que chama atenção, porque primeiro ele meio que tenta ali se explicar, e ele fala ali que pensou em tudo, mas no final ele completa: não fazia ideia, né? Ou seja, ele fez esse nome do Robirusi meio que por acidente, ele não imaginava que teria exatamente esse termo, supostamente, segundo ele, né? Por que eu falo que é senso de descrença? Porque no SBS, o Oda, ele responde as coisas com um tom de zoeira. Tem muita coisa que o pessoal leva a sério que não é verdade no SBS, e tem muita coisa que é verdade que o pessoal ignora, sabe? Porque o Oda tá sempre ali falando de um jeito muito zoeiro, sabe? Então é meio difícil de separar esses dois lados. Então pode ser que ele esteja só, assim, fingindo, né, que não sabia, e aí ele pode já ter esse plano desde sempre, né, do Robirusi, ou ainda ele usou o fato de que esse cara aqui meio que deu essa ideia pra ele do roubo da luz, né, pra poder criar essa nova versão do Robirusi, sabe? Que isso aqui não tava nos planos originais dele pro personagem, mas que ele acabou então refazendo o personagem, né, evoluindo, adaptando esse personagem
de um jeito diferente, de acordo com essa pergunta do leitor aqui do SBS, né? Pode ser também, sabe? É uma possibilidade, porque, assim, o problema é que pra ele fazer isso, né? Então ele tem que jogar a toalha, porque não teria um leopardo com chamas, né? Assim, pelo menos que eu saiba, não tem. Mas um jaguar, isso jaguar é possível, então ele pode ter misturado as criaturas a partir desse comentário aqui, né? Dessa pergunta que fizeram pra ele no SBS. Enfim, é uma teoria, né? Uma teoria. A gente deve descobrir aí mais pra frente se é realmente mítico ou não em breve, né? Não deve demorar muito, eu acredito. Mas comenta aí o que vocês acham aí, né, dessa transformação do Robirusse. Vocês acham que tem alguma coisa divina ali que o Oda tá escondendo? Vocês acham que foi só um detalhe visual que agora vai virar modinha? Vai aparecer um monte de Zoan despertada com manto agora no corpo, né? E todo mundo agora domina, né, o estilo Zoan. Comenta aí, os comentários são de vocês. Se inscrevam, compartilhem. Taverna do Bacon, link na descrição. Eu vou ficando por aqui, valeu nerds, fui!